E já no final do consultório, assim, nos últimos 3, 4 anos assim, de atendimento, Maria, aparecia para mim um mistério imenso, assim, que era o fato de que Deus os tinha criado. Ainda que a gente saiba disso, e sempre soube, né? Enfim, bem, a gente soube lá no catecismo quando a gente estava fazendo as primeiras aulas de religião, então a gente ouve essas coisas, né? Sempre, né? Que a gente foi criado por Deus. Num certo momento, e eu não consigo precisar exatamente quando, o... aquelas pessoas com os problemas que elas estavam me colocando com as suas vidas, às vezes não eram problemas, às vezes eram simplesmente coisas que elas estavam dizendo, enfim, histórias que estavam contando, começava a aparecer para mim no primeiro plano, com uma densidade, com, né, um imperativo absoluto, o fato de que elas tinham sido criadas por Deus. E, e bem, as árvores também foram criadas por Deus, né? As pedras também foram criadas por Deus, o rio, enfim, as nuvens. E é evidente que qualquer pessoa mais ou menos sensível, elas percebe que, bem, existe uma diferença entre uma nuvem e eu. Existe uma diferença entre um cachorro e eu. Existe uma diferença entre uma pedra e eu. E isso começou a ficar muito patente nos atendimentos, para mim. E esse é o tal do mistério que eu estava falando, que era o mistério de que, bem, a presença disso começou a ficar impossível de não ser percebida no primeiro plano, e de que Deus os tinha criado à imagem e semelhança dele, também, que é uma outra coisa que a gente sabe, né, enfim, pela teologia, pela revelação, e a própria razão dá conta sobre certo aspecto de perceber isso. Mas o fato é que Deus criou um eu ali, né? E isso foi a coisa que saltava para mim. Falar, porra, Deus criou um eu. Deus criou um ente, um ser capaz de dizer eu. E as pedras não são assim, as árvores não são assim, né? Os galhos e as plantas e as formigas, elas não têm um eu, elas são um ente. Alguns animados, outros inanimados, mas elas são um ente e são radicalmente diferentes de mim. Não fruto de uma soberba, de uma dessas coisas que o pessoal, o defensor de animal, etc., quer dizer que nós somos iguais. Claro, materialmente falando, nós somos muito parecidos mesmo. É, não tem muita distinção entre eu e sei lá, um poço de petróleo, do ponto de vista material, né, físico. Mas, né, não dá para negar que a gente tem uma diferença radical ali, né, que é a diferença da forma, não forma para o pessoal agora, né, agora eu estou falando para o pessoal, né, não forma como entendido como figura externa, mas forma como conjunto de possibilidades. E o homem tem uma possibilidade que é radicalmente diferente de todos os outros entes criados, que é a possibilidade de falar eu, uma possibilidade de se identificar como um universo próprio, né? Como um, bem, né? Assim, existe uma diferença radical, quer dizer, quando na própria Humanae Vitae, uma coisa que não me passou despercebida também, na Humanae Vitae, quando o Paulo VI ele fala sobre procriação, né? A finalidade do ato conjugal, né? Então são dois, unir e procriar. Para mim não passou despercebido o fato de que ele não usou a palavra reproduzir, né? Quer dizer, o homem ele não reproduz, o homem procria. Uhum. E isso é uma diferença radical entre uma coisa e outra, né? Quer dizer, a reprodução, ela se dá numa sucessão, né? Quer dizer, você vai reproduzir uma tela, né? Você vai reproduzir, sei lá, uma Xerox, né? A gente vai reproduzir. A reprodução é o seguinte, ó, você não tem a criação de um universo infinitamente novo, mas existe uma continuidade, né? Existe uma continuidade de coisas que são muito semelhantes ou são idênticas na sua forma e não são idênticas, evidente, na matéria, né? Então é claro que um gato é diferente de outro gato do ponto de vista material. Mas enquanto conjunto de possibilidades, os gatos são muito semelhantes, né? Os gatos eles não se diferenciam radicalmente um do outro. Os seres humanos, claro, quando a gente se deita, né, com a nossa esposa e a gente concebe um filho e o filho nasce, caramba, aquela criatura ali, ela tem uma possibilidade diferente da possibilidade de todos os outros entes criados, que é falar eu. Isso Uhum. começou a ficar muito, muito, muito presente ali para mim, Malê, no consultório, e que tinha um universo na minha frente. O universo que era a imagem e semelhança do próprio Criador. E aqui que está o ponto que eu quero chegar da via purgativa, da via unitiva, da via iluminativa e da via unitiva. Para mim ficou muito claro, e talvez isso tenha aberto a possibilidade de ter uma empatia profunda com os erros e com os pecados e com os desvios dos outros, ficou muito claro o motivo pelo qual está escrito também que o justo peca 70 vezes, peca infinita, o justo vai pecar 70 vezes ao dia. Né? Olha, é claro que o justo vai pecar 70 vezes ao dia, porque não é moleza carregar o peso de ter uma característica
diferente de todos os outros entes criados e semelhante única e exclusivamente a Deus, né? Deus é o eu sou em si, né? Ele é o eu sou, ele é o eu por excelência, ele é o eu em si. E a gente tem um certo peso, que também é uma maravilha, óbvio, né? Mas primeiro aparece como peso, um peso de ter essa característica divina. E justamente pelo homem ter essa característica divina, né? Guardar em si essa possibilidade de dizer eu, que é facultada ao Deus, né? Facultada ao Deus. É evidente que a gente vai ter muitas confusões ao longo da nossa história e a conquista de uma união, de uma iluminação, vai ser de fato um percurso que só vai poder ser conquistado mediante muito esforço. Não é o que pode ser dado, como quem diz, naturalmente, feito um gato salta de telhados em telhados naturalmente, feito um tatu-bola rola naturalmente, feito uma pedra se decompõe naturalmente, feito um rio corre no seu leito naturalmente. O homem só vai poder chegar a purificar, a purgar o modo próprio de ser eu e de dizer eu mediante muito esforço. E esse drama começou a ser muito sentido por mim. Óbvio, em primeiro lugar, diante da minha própria vida. Falar, porra, né? Eu sou eu, né? Eu sou um eu. E tá lá, né? Tá lá o motivo pelo qual eu me confundo, né? Tá lá o motivo pelo qual eu peco, tá lá o motivo pelo qual eu tento fazer um bem, mas acabo fazendo mal. Porque é como se fosse uma dificuldade diária de conseguir encontrar esse eu próprio, que não é o eu divino, que é o que nos faz cair na soberba. E por isso também dizem que a soberba é a raiz de todos os pecados, né? É muito fácil para o homem cair na soberba, porque a gente de fato tem na gente um negócio que é muito sagrado. É muito sagrado, que é esse tal desse eu. E esse itinerário de purgação, né, depois de união e de iluminação, é um itinerário que vai precisar sempre ter, eu acho, né, em vista essa característica do homem dizer eu, sem se confundir, sem se apropriar propriamente do eu em si, que é Deus, mas encontrar ali uma capacidade de dizer um eu para Deus, um eu para a sua causa final, né? Então a gente tem uma causa eficiente, que é o próprio Deus, e tem uma causa final, que é o Deus mesmo, né? Então a gente vem de Deus e, se tudo der certo, a gente vai repousar ativamente na glória desse mesmo Deus. E esse percurso, esse itinerário, ele encontra um eixo horizontal que é justamente essa instalação material e formal do homem, que vai se confundindo dia após dia, e vai, às vezes se confunde no sentido de achar que é um eu em si, e nos tornarmos ou muito soberbos e logo materialistas e hedonistas, porque a gente acha que esse universo que a gente criou ao nosso redor é o próprio universo. Ou a gente vai ter as dificuldades daquele jeito que, bem, entende que não é bem assim que a coisa anda, que não é assim que a coisa marcha, mas encontra muita dificuldade nesse itinerário, porque, que é uma coisa que o Garrigou Lagrange fala também, ele não fala assim, né? Ele é muito mais genial do que eu estou falando de modo confuso e pouco elaborado. Mas é isso, assim, são as dificuldades próprias das almas que progridem. E quando a gente vai lendo capítulo a capítulo do Garrigou Lagrange, a gente vai vendo que assim, que bom que você progrediu, né? No entanto, você tem muitos desafios e maiores. E não tá ganha a coisa, né? Mesmo nas almas que entram na via unitiva, fala, olha, a coisa pode desandar, né? Então, todo aquele capítulo magistral dele sobre a noite escura da alma para os já avançados, fala, claro que aquilo ali é um desafio imenso, né? É claro que aquilo é um desafio imenso para eles. Não dá para imaginar que sujeitos que entraram na via unitiva, na via iluminativa, já estão salvos, porque a salvação, ela é um processo de aquisição de saúde, né, como a gente falou, e essa saúde de um dizer bem esse eu, de narrar bem esse eu, de encontrar esse eu para e não desse eu em si, e que até o último segundo a gente pode perder essa saúde e, portanto, perder a salvação. Não sei se eu me fiz entender, Malê, queria te ouvir um pouco sobre essa coisa, né? Esse peso, no fundo, que eu fui encontrando cada vez mais um peso diante das pessoas que se apresentavam na minha frente e diante de eu mesmo que me apresento na minha frente diariamente, né? Não, você fez entender, sim. Eu acho, assim, de fato, é uma carga que a gente tem algo a ver com a própria carga da cruz, né? Essa ideia de que você tem uma determinação e, ao mesmo tempo, como a cruz,
não está fechada, né? Sempre há o risco da gente. Eu sempre gosto de dizer que assim uma das nossas confusões. Você falava que, né, que a gente é confuso. Você mesmo diz, eu estou confuso agora, né? Dizendo isso aqui, mas acho que uma parte da nossa confusão, e eu vejo isso muito presente na nossa mentalidade hoje, é essa busca de ter, quando a busca do próprio eu se torna uma espécie de busca da imagem do eu. Eu tento, quando eu quero, se eu quero buscar o meu eu interior, eu começo a tentar me olhar, quando isso é uma impossibilidade absoluta. Não é? Porque toda vez que eu estou tentando me olhar, quem está me olhando? Sou eu mesmo. Então, eu não posso me desdobrar, né? Eu não, ou seja, dito de outra forma, eu não sou uma coisa, né? Eu sou um ato. Eu sou alguém, eu sou um eu, como você colocou, né? E eu tento me quando eu me volto em busca de mim mesmo, quando eu quero me encontrar, eu tento encontrar uma coisa. Eu tento captar, vamos dizer assim, a minha imagem, sendo que a minha imagem, por definição, não sou mais eu, não é mais eu, né? Por isso esse voltar-se, que é uma coisa sobre a qual você insiste muito, né? Na ideia de serviço, na ideia de amor, de voltar-se para o outro, esse, o voltar-se para o próprio Deus antes de tudo e para os outros, é de fato aí sim eu não é nem me aproximar, porque eu não tem como eu me aproximar de mim mesmo, né? É eu tomar posse deste eu como um ato que está sempre se dando, sempre se fazendo. É quase como se, quando eu não ajo, não no sentido mais exterior da ação física, mas quando eu não estou vivo, em ato, de uma certa forma eu desisti da existência. Eu coloquei entre parênteses a existência naquele momento. Eu descansei de mim mesmo, vamos dizer assim, né?